Oi, guria! Seja muito bem-vinda ao nosso primeiro vídeo aqui no canal, porque sim, agora nós teremos aula aqui no YouTube também. E para o nosso primeiro vídeo, então, eu escolhi um assunto que é muito polêmico e todo artista de letrinha às vezes meio que se perde, assim. Eu quero mostrar tudinho, passo a passo para ti, como que funciona a tal da falsa caligrafia. Mas que raios é a falsa caligrafia? Mas antes da gente entrar a fundo no nosso conteúdo, eu quero te pedir para tu te inscrever aqui no nosso canal, porque sim, a partir de agora teremos aulas aqui sobre lettering aqui no YouTube e eu quero que tu te inscreva para tu não perder nenhuma delas, não ficar de fora do nosso conteúdo, tá bom? Já te inscreve e ativa o sininho para tu receber todas as aulas, que toda semana vai ter coisa nova por aqui. E aproveitando, se tu ainda não me conhece, deixa eu me apresentar rapidinho aqui pra ti. O meu nome é Tatiane Couto, eu sou artista e professora de lettering e gaúcha. E eu quero aqui, o objetivo com esse canal é te ensinar a criar tuas próprias letras sem ficar dependendo aí de alfabetos prontos e nem cair na tentação de copiar artes de outros artistas da internet. Então esse é o nosso objetivo principal aqui e com tudo isso, tu ainda conquistar a tua renda extra, porque vamos combinar, conseguir trabalhar com aquilo que a gente ama, não tem nada melhor, né? Então vamos entrar logo pro nosso conteúdo, que hoje a gente vai falar sobre a falsa caligrafia. O que vem a ser a tal da falsa caligrafia? Primeiro eu quero te dar uma notícia que falsa caligrafia, na verdade, nem existe, não existe. A falsa caligrafia nada mais é do que lettering e esse é um nome que popularizou e fica mais fácil da gente entender o que é. Mas, na verdade, a gente faz o desenho das letras cursivas e se inspirando, se baseando de como seria na caligrafia. Vamos voltar um pouquinho aqui para que tu entenda o que seria caligrafia. A caligrafia, ela é a arte da bela escrita, tá? É uma arte onde você vai pegar uma ferramenta de contraste que hoje a gente usa, por exemplo, a famosa... Vou ter que editar aqui. Que hoje a gente usa, por exemplo, a famosa brush pen, tá? Essa caneta com a ponta maleável e a gente consegue fazer a escrita com contraste, por isso que a brush também não é uma ferramenta para lettering. E eu tô só te dando notícias aqui, que talvez tu não estava preparada para isso, mas eu já vou te explicar como que a gente faz e para que serve cada coisa, tá? Então, a caligrafia, a escrita dela é usada com essa ferramenta de contraste. O que é o contraste? É quando um traço ele é mais grosso e o outro traço mais fino. Basicamente isso, tá? Traços que descem, você já deve ter ouvido falar. Traços que descem mais grossos por conta da pressão da mão na própria ferramenta de caligrafia. E o traço que sobe, ele sobe mais fininho, digamos assim, porque tu alivia um pouquinho da pressão na ferramenta de contraste. E quando a gente fala em falsa caligrafia, é porque a gente vai desenhar esse efeito aqui, criando traço a traço, criando esse efeito sem utilizar uma ferramenta de caligrafia. E é isso que eu vou te ensinar aqui hoje, tá bom? Logo a gente já vai virar para a mesa e eu vou te mostrar detalhe a detalhe, passo a passo, de como tu precisa prestar atenção e passar direto para as tuas letras. E a partir disso tu vai poder criar qualquer palavra usando esse tipo de letra. Bom, primeiro passo então que a gente vai fazer, eu vou te mostrar como que seria o traço da brush pen, tá? Eu peguei uma brush pen comum aqui da Cis Dual Brush, ela tem uma ponta grandinha e eu vou te mostrar como fica o traço dela, para daí a gente saber como que a gente faz o nosso desenho, tá? A gente sabe que todo traço que desce, ele desce mais grossinho e o traço que sobe é mais fino, né? Mais ou menos assim, ó. Ele desce grosso e quando ele vai subir, ele fica mais fininho, tá? Então, o que acontece? O que a gente tem que analisar aqui? Primeiro, a caneta brush ou qualquer outra ferramenta de contraste seria mais ou menos com a ponta pincel, tá? Então, aqui tem alguns pontos que eu vou assinalar aqui pra ti e depois a gente vai fazer o nosso desenho, tá? O primeiro ponto deles é o acabamento, esse aqui, ó. Vamos colocar aqui, vamos enumerar, que é o primeiro ponto, é o acabamento. Por que que ele é o primeiro ponto? Tá vendo que aqui ele tem uma pontinha pincel, ó, ele tem um biquinho e sempre pro lado esquerdo, porque é o lado que você escreve, tá? Você vai pegar ali a brush e vai colocar a ponta aqui e vai descer. Então, o lado que você escreve, o lado esquerdo, tem essa biqueirinha aqui de pincel, tá? O segundo ponto, a gente vai pegar aqui
E vamos trazer aqui, esse aqui é o segundo ponto. O traço que desce, ele desceu mais grossinho e ele é paralelo. No caso, ele tem a mesma grossura, praticamente do início até quase chegando no fim, tá vendo? Aqui é quase o finalzinho, então ele sempre tem a mesma largura que ele fica com os traços iguais, tá? E chegando aqui embaixo, a gente vai chegar no terceiro ponto que a gente tem que analisar para criar uma letra, para desenhar uma letra com esse efeito aqui, que é a transição do traço grosso pro traço fino, tá? Então ele não desce, por exemplo, vamos só fazer a ilusão aqui, ó. Ele não desce reto, por exemplo, e corta do nada aqui, ó. Ele tem uma transição suave, ele vai diminuindo aos pouquinhos para daí fazer a transição para o traço mais fino. E o traço fino também, ele não é só um esqueletinho, como, por exemplo, aqui a gente fez nessa simulação aqui. Ele não é só um esqueletinho, ele tem um certo corpinho, tá? Então é isso que a gente tem que prestar atenção quando a gente for desenhar nossas letras. Então o primeiro passo é saber que o traço que lá em cima ele tem que ter ponta pincel. Depois o corpo igual. Sabendo dessas regrinhas aqui, você vai conseguir construir qualquer letra cursiva, de qualquer formato, de qualquer largura, altura, você vai conseguir fazer a tua própria letra, tá? E o terceiro ali é a transição suave. Tá? E não esquecendo da nossa regra do todo traço que sobe, ele sobe fino. E o que desce, desce grosso. Como que eu vou fazer isso? Vamos simular aqui como se fosse esse mesmo traço aqui, tá? Eu vou fazer o traço de fora, faço só o esqueletinho dele mesmo, tá? Ó, vamos desenhando. A gente não precisa fazer de um traçado só. No lettering a gente desenha a letra, então a gente pode ir fazendo risquinho por risquinho até chegar no tipo da letra que tu quer, no movimento que tu quer do traço. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai começar a entender. Lá em cima ele tem aquela ponta, né? A ponta pincel. Então eu vou só fazer a pontinha pincel dele aqui. O segundo passo, eu tenho que deixar praticamente o corpo dele inteiro com a mesma espessura. Então eu vou calcular aqui a mesma espessura, ó, vou ir cuidando. Se eu botasse bolinhas aqui dentro, a gente teria a mesma largura. E quando ele tá chegando quase no fim, então é onde eu vou fazer o acabamento para fazer a transição para o traço que sobe fino, não corto do nada, tá? Então eu faço uma transição suave, pode ver que aqui ele é um pouquinho menor do que aqui em cima, tá? E esse traço que tá subindo, ele também não pode ser fininho demais, ele tem que comportar, ele tem que ter corpo suficiente para aguentar o restante da letra. Então a gente vai dar uma leve engrossadinha nele aqui. Não tem regra, tá? Aqui você não precisa fazer, preciso que tenha meio milímetro contra um centímetro. Não, aqui não tem regra, mas ele precisa ter um certo corpinho, porque senão vai dar para ver ficar muito descarado que eu fiz alguma coisa que eu não estava sabendo fazer. Ó, por exemplo, se eu estivesse fazendo assim, ó, aqui ele tá grosso demais, tem peso demais nessa letra aqui, e aqui tá fino demais, então ela não suporta o restante da letra, tá bom? Vamos desenhar aqui, vamos criar uma palavra agora, então, fazendo essa técnica aqui. Então, o que a gente vai fazer aqui, tá? Eu fiz as duas linhas pra gente se guiar aqui agora, onde eu vou encostar os topos, né? A linha de base e a altura X, onde eu preciso encostar todas as letras, elas precisam encostar nessas duas linhas aqui. E eu vou escrever a palavra amor. Eu vou começar pelo esqueleto. Porque assim eu vou saber a distância e eu vou saber o formato que eu vou deixar a minha letra aqui, ó. Mesmo no esqueleto, eu já vou levando ela para o formato que eu quero que ela fique, ó. Então eu posso ir desenhando a letra, tá vendo? Ó, eu vou desenhando ela tracinho por tracinho, porque se eu tentar fazer de uma única vez, a chance de dar algum traço torto, a chance de ficar alguma coisa maior, outra menor, é muito grande, tá? Então aqui eu já vou cuidando dos espaços que eu vou deixar entre uma letra e outra e o formato exato que eu quero deixar da letra. Ó.
bem simples. Fazer uma cursiva bem simples aqui, que é pra gente entender mesmo. Uma outra coisa muito importante que a gente pode linkar junto aqui na hora da construção da letra é, por exemplo, assim, ó, Tati, quanto que eu tenho que deixar de espaço entre uma letra e outra? Eu não sei como é que eu faço isso. Tem uma regrinha que a gente usa que fica muito fácil de tu conseguir entender, tu pode criar uma linha. Pode ser uma linha imaginária, tu pode fazer a linha se tu precisa construir a linha aqui. Uma linha no meio da palavra, tá? No meio, entre a linha de base e a altura X, tu pode criar essa linha do meio um pouquinho para cima, tá? Pode ser entre o meio e um pouquinho para cima, que é onde tu vai levar o teu traço. Por exemplo, aqui, ó, fiz o A, tá? Fui, voltei, desci aqui. Quando que eu tenho que alcançar ele no M? Então, eu vou levar ele aqui assim, ele vai até lá em cima, mas depois eu vou trazer ele para o meio. Aqui no O fica mais claro para ti, ó. Eu subi, desci, finalizei o M. Como que eu sei o espaço que eu tenho que deixar? Eu vou fazer a volta aqui, me baseando pela primeira volta, e quando eu chegar do meio um pouquinho para cima, é a hora que eu tenho que começar meu O. Tá? Então, geralmente, se tu quiser usar essa regra aqui, tu vai conseguir ter um espaço legal entre as letras, tá? E assim também tu vai saber quando que tu vai ligar uma letra na outra, porque às vezes a gente liga a letra, se eu começo a deixar ela muito próxima, eu não tenho esse espaço aqui para ligar a letra mais aqui no meio. Então eu vou ligar ela lá embaixo. Se eu quisesse botar um O mais para cá, por exemplo, mais pertinho, eu não ia conseguir dar esse respiro para minha letra aqui, eu ia acabar ligando ele aqui embaixo. Então o certo é você ligar do meio, bem do meio a um pouquinho acima, assim, um meio centímetro aqui a gente já consegue ter de espaço, tá? Então é isso que tu vai conseguir fazer para tu conseguir dar o espaço certo e para tu saber aonde liga uma letra na outra. E agora, Tati, o que eu faço? Agora a gente precisa saber quais são os traços que descem e quais são os traços que sobem. Se tu tem dificuldade de saber qual que é o traço que desce e qual que é o traço que sobe, tu pode fazer isso, pegar um cantinho, pegar um outro papel e escrever a palavra que tu vai desenhar bem devagar com a tua letra de mão mesmo, com a tua escrita normal. Por exemplo, aqui foi o amor, né? Eu vou, ó, para começar o A, eu tô vendo que eu preciso subir, desci, subir de novo. Então, eu sei que esse traço subiu, esse aqui desceu e esse aqui subiu de novo. O que aconteceu? Agora eu vou descer, vou subir de novo, faz um traço único, ó. Desci, subi, desci. Então, aqui eu vou saber quais traços que sobem, os traços que descem, para ser mais fácil eu construir a letra, tá? Então, essa aqui é uma dica bem legal. Se você quiser separar daí, fazer a palavra menorzinha com a sua escrita de mão, você vai conseguir facilmente identificar quais são os traços que sobem, quais são os traços que descem. E agora, então, que a gente já sabe, vamos começar, então, a fazer aqui na nossa palavra. O primeiro traço aqui do A, ele é o traço que sobe, né? Então, ele vai ficar fininho aqui, a gente vai só dar uma leve engrossadinha, lembra que ele tem que ter um corpinho, né? E a transição, tanto para baixo quanto para cima, ela tem que ser suave, tá? Então, ó, esse próximo traço, ele vai descer grossinho. E a gente vai lá, quase todo ele na mesma largura. Quando chega próximo das transições, a gente diminui levemente. Não precisa ser brusco, não precisa fazer aquele corte, tá? Porque assim a gente vai conseguir deixar o efeito mais parecido com o efeito da ferramenta de contraste. Aqui, esse próximo traço, a gente tá vendo que ele desce. E aqui eu tenho uma pontinha, então a gente vai lembrar lá do acabamento, que é sempre para a esquerda, tá? A pontinha para a esquerda. E vamos descer ele, mesma coisa, quase sempre com a mesma largura. E vamos diminuir quando chega aqui embaixo, ó. A gente faz uma transição suave. Para o traço seguinte, sobe. Esse traço próximo aqui do M, ele é o traço que desce. Então, ó, pontinha de pincel e vamos construir o traço aqui. Aqui tem uma coisa muito importante que eu vejo que muita gente acaba se confundindo. O traço principal é o traço que desce, é o traço grosso. O traço que sobe, ele fica por trás, por exemplo, né, do traço que desce. Então, aqui eu não vou afinar. Aqui eu finalizo o traço grossinho, tá? Porque ele vem primeiro. Então, ó, eu venho aqui até embaixo, finalizo ele grossinho. E daí eu vou começar o traço mais fino. Eu não vou afinar aqui para começar o tracinho fino, tá? Então, ó, afinei o tracinho de subida. Aqui eu vou descer de novo, transição suave. Aqui sempre com acabamento de pincel, tá? Sempre a mesma coisa, ó, até o final.
E ó, aqui, por exemplo, no M aqui, o traço dele tá pra fora, tá vendo? Então eu não vou criar o traço grossinho indo mais pra fora ainda, porque a letra vai ficar larga demais. Então eu preciso usar aqui o bom senso e saber qual letra que eu preciso trazer pra dentro e qual letra que eu preciso trazer pra fora. Geralmente, a letra M e a letra W são letras mais largas. As letras menores, por exemplo, a O, elas são menores e são sempre da mesma largura. Então aqui eu puxei o traço pra dentro e aqui eu consegui puxar pra fora, porque ele ficou na mesma largura que vai ficar o O. Tá? Então tem que cuidar aqui e saber letra a letra, você vai ter que avaliar e ver para não ficar diferente demais. Esse espaço aqui tá praticamente o mesmo espaço que eu tenho dentro do A. Então isso aqui a gente tem que cuidar quando a gente vai fazer esses fechamentos, tá? Próximo traço, ele subiu e aqui no O, ele ó, encontrou o O do meio um pouquinho para cima, agora o O vai descer e o próximo traço do O desce grossinho, transição suave de novo. E vamos lá para cima. Esse traço do O também tem muita gente que se perde, que acha que esse aqui não precisa engrossar, mas sim, ele desce, tá vendo? Ele subiu aqui, fininho, e ele vai descer. Por mais que ele desça um pouco menos, ele vai descer mais grossinho, tá? Então tem que fazer a transição ali, ele vai ter um pouco menos de estrutura, né? Ele é praticamente todo ele em transição, mas deixa aqui um pouquinho estruturado e faz a transição suave também para o próximo traço que vai subir. Entendendo isso aqui, tu vai conseguir fazer, Tati, na palavra amor tá fácil, mas você vai conseguir entender, fazer isso aqui em qualquer palavra, tá? O R é a mesma coisa, ó, desceu aqui. E por que a pontinha do R tá pra cima da linha? Isso aqui é ajuste óptico, tá? Porque se eu fizer o R pra baixo, aqui ele vai parecer muito menor que as outras letras. Então o corpo dele tá do mesmo tamanho que as outras letras e só essa pontinha dele. Isso aqui funciona muito com R e com S também. Aquela voltinha que a gente faz no S aqui, ela também, por ajuste óptico, ela também fica um pouquinho pra cima, tá? E aqui também a gente vai ajustar para ele ficar com o mesmo tamanho e estrutura das outras letras. E presta atenção aqui também, ó, todas as voltas, todo o traço que desceu grossinho, não precisa usar uma régua, nada para definir essas larguras aqui, mas elas estão quase todas elas iguais, tá? Isso aqui faz também com que a palavra fique em harmonia entre ela mesma, tá bom? Então é mais ou menos isso. Vamos recapitular? Todos os traços que sobem, sobem finos, traço que desce, desce grosso. Como identificar isso? Pode escrever na tua letra normal, escreve bem devagarinho a palavra que tu quer fazer, que tu vai conseguir identificar quais são os traços, tá? Prestar atenção nos acabamentos de pincel, prestar atenção nas transições que precisam ser suaves e prestar também atenção na largura da letra, que ela tem que manter a mesma largura até a parte da transição. Agora, então, tu já é capaz de criar tua própria letra cursiva sem ficar dependendo de uma ferramenta de contraste, uma brush pen, por exemplo, ou de precisar pegar um alfabeto pronto de letras cursivas para desenhar tua letra, tá bom? Agora tu pode fazer a palavra que tu quiser baseada nessas regras que eu te passei aqui. E se tu gostou desse vídeo, deixa teu like, é muito importante aqui pra gente, pra saber se tá gostando do nosso conteúdo. E se ficou qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários, porque eu vou ler e responder, tá bom? Espero que tenha gostado da nossa aula. Não esquece de te inscreve aqui no canal, porque vai ter mais aulas e a gente se vê ainda durante essa semana. Beijão, até mais!